Olá a todos, mais uma semana, mais um estudo. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Espero que estejam todos bem. Agradecemos as pessoas que estão compartilhando nossos estudos, né? Que estão assistindo os estudos de cada semana. A semana passada nós estávamos falando sobre a família tradicional. O nosso tema de hoje vai ser tipo uma continuidade daquele tema lá, porque faz parte do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os valores fundamentais na família. Para isso, nós vamos ir para essa escritura, vamos estudar as escrituras, que é importante o nosso tema ter um respaldo bíblico, né? Agora, os provérbios de Salomão, se fala os provérbios de Salomão, mas também tem provérbios de outros proverbistas. Sabemos que muitos provérbios, né? Mas tinha outros proverbistas também nesse livro de provérbios. Nem todos os provérbios serão de Salomão. Pronto, aqui nós temos no capítulo 4 desse livro de provérbios, capítulo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração da pessoa é a alma da pessoa, é a mente da pessoa. A pessoa deve guardar, os seres humanos, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele diz que daí procedem as fontes da vida. Nosso Senhor Jesus, ele fala que do bom tesouro do coração o homem tira as coisas boas, e também do coração ruim, tesouro ruim do coração, ele também tira as coisas ruins. Então, esse provérbio ali, se nós estudamos com cuidado, fala muitas coisas verdadeiras para nós aprender. E hoje nós pegamos esse provérbio ali para falar de valores, porque os valores estão no coração da pessoa. E dali eles vão tirar, as pessoas vão tirar do tesouro do coração, vão tirar aqueles valores que tem, né? Os quais eles são ensinados, eles são transmitidos dentro da família, dentro do lar, de pessoas que temem a Deus, né? Sabemos que é difícil entre duas pessoas quando um tem fé em Deus e outro não, quando um é cristão e outro não, né? Essa é uma situação muito complicada, né? Bem, aqui nós vamos ver, primeiramente nós vamos ver o que são os valores. Diz assim, que os valores são princípios que orientam decisões, atitudes e comportamentos. Podem ser valores espirituais, como a fé e o temor a Deus. Pode ser valores morais, como a honestidade e como o respeito. E também pode ser os valores relacionais, que são o amor e a empatia. Vamos pegar alguns desses valores para desenvolver o nosso estudo hoje. Primeiramente vamos falar da fé. A fé, nós falamos que é importante a fé em Deus antes do casamento. Antes das pessoas pensar em casamento, devem ter fé em Deus. O casamento foi instituído por Deus, então não tem como uma pessoa pensar em casamento sem pensar em Deus, né? Mas as pessoas às vezes pensam no casamento sem levar em conta Deus. Acontece. A maioria das pessoas no mundo se casa porque acham que é uma tradição humana. Mas isso o casamento ele foi estabelecido por Deus. Nós sabemos isso, né? Já falamos sobre isso, já estudamos sobre isso. Então, falando da fé, que desta vez nós não vamos falar da fé como um assunto doutrinal, né? Mas vamos falar da fé como um valor.
aquilo que é transmitido dos pais aos filhos. Porque quando nós não somos pais, ou mais, não são as mulheres, não são mais, são filhas e somos filhos. Temos pais, né? E nossos pais também tiveram pais. Então, os valores, eles são transmitidos dentro da família. E ele vai ter uma repercussão na sociedade. Então, por isso que é importante a pessoa ter fé em Deus, para depois transmitir aquela fé a seus filhos, né? Então, nós estamos aqui que vamos ver o assunto do jugo desigual, que o apóstolo Paulo ele fala em segunda a carta aos Coríntios, capítulo 14. Ele não vai falar de casamento, mas fala da união entre uma coisa e outra. Que certamente o casamento é uma união de homem e mulher, né? Mas quando eles não são da mesma fé, então também vira um jugo desigual. Que o jugo é um instrumento que se colocava sobre, aqui nessa parte daqui, dos animais, se é dos cavalos, dos bois, principalmente dos bois, né? Que ele puxava o arado ou puxava uma carroça e ambos eles tinham que puxar aquilo na mesma direção, com a mesma força, né? Principalmente porque eram cargas pesadas que eles iam puxar. Então, o jugo desigual, quando nós vamos na carta dos Coríntios, capítulo 6 da segunda carta, vamos ver rapidinho aqui o que o apóstolo Paulo vai nos transmitir, aquela ideia do jugo desigual. Porque também é importante nós levar em conta aquelas coisas, porque são importantes para nosso desenvolvimento como pessoa, como cristão, porque também nós também vamos ensinar a outras pessoas, principalmente aos jovens. Ó, diz aqui, capítulo 6, versículo, a partir do versículo 14, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Até o 16. Ou seja, são perguntas retóricas que na mesma pergunta está a resposta. Não tem nenhuma, não tem ligação, não tem comunhão, não tem harmonia, não tem união. Então, quando se dá isso de casamento, ou vai começar um lar de duas pessoas com uma fé diferente, a ideia é errada. Muitas vezes, aquele relacionamento, aquele casamento acaba em divórcio, separação, ou eles têm uma vida muito difícil, complicada, né? E tem um é tropeço para o outro. Principalmente o incrédulo, ele é tropeço, pedra de tropeço para aquele que tem fé. E acaba, né, ganhando a parte do maligno. Infelizmente, eu tenho que falar isso porque isso é o que mais acontece. No pouco tempo que eu tenho dentro da congregação, dentro da igreja de Cristo, eu tenho visto como quando um jovem, uma jovem, ele caça com uma pessoa de fora do rebanho, a pessoa acaba, né, saindo do rebanho, indo para o mundo. Então, por que acontece isso? É porque o propósito deles
dentro do casamento não era o propósito espiritual, mas carnal. Era o propósito da carne. E é evidente quantas pessoas, né, já passaram por isso. E o certo é que depois a fé, nós estamos falando da fé, do valor da fé. Aquela fé é apagada. A pessoa não tem mais fé. Não consegue, né, se liberar daquela situação para voltar. É muito difícil, né? Então é importante nós ter fé em Deus antes do casamento, procurar uma pessoa que tenha fé em Deus, que ame a Deus, porque os nossos filhos vão precisar de fé em Deus. A fé é um valor fundamental no lar cristão, na vida dos cristãos. A fé é muito importante. Então, para isso acontecer, é necessário viver uma vida de fé. Fé em Deus. Fé na sua palavra, né? Fé em Jesus, no que ele falou. Bom, aqui temos mais outra coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o respeito. Ponto número 2 é o respeito. Já falamos que a fé é muito importante, né? É fundamental. Agora, o respeito. Por que eu escolhi o respeito, falar do respeito? Porque dentro do respeito, meus irmãos, amigos, né? O respeito é uma coisa maravilhosa que vai nos levando para outras coisas boas. Porque assim, o respeito, ele começa desde quando as duas pessoas que se juntam para formar um lar, eles têm respeito primeiramente a Deus. Respeita Deus, respeita a sua palavra. Depois ele tem respeito um pelo outro. Isso vai gerar que haja respeito entre pais e filhos, filhos aos pais, os filhos à sua casa, porque a casa também precisa respeito. Quando nós aprendemos de respeito, nós temos outros valores, cultivamos outros valores como a responsabilidade, né? Como a bondade, né? Nós cultivamos outros valores que vêm após o respeito, né? Pontualidade, podemos falar também de valores como a comunicação, uma boa comunicação, né? Então todas essas coisas estão dentro do respeito. Então o exemplo do respeito sempre vai estar entre a família, principalmente nos pais, porque eles são, ou nós somos que vamos dar exemplo aos nossos filhos. O nosso comportamento dentro do lar, dentro da família, isso vai ser absorvido pelos filhos, né? Isso vai entrar no coração do filho, porque isso é o que sai do meu coração. Olha isso. Isso sai do meu coração e vai para o coração do filho. E é assim, né? Por isso que o respeito eu considero um valor excelente. O respeito abre as portas de outros valores, porque tem respeito pelos irmãos, né? Uns pelos outros. Quando eles chegam na maioria da idade, quando eles já podem tomar decisão, aquilo vai no coração deles. E isso vai fazer com que eles tenham respeito pelos seus pais, né? Mesmo sendo adultos.
respeito pelos seus pais. Eles vão honrar aos seus pais. Eles vão respeitar os seus irmãos. Eles vão respeitar a sociedade. Eles vão respeitar os irmãos na igreja. Eles vão respeitar o seu trabalho, o seu chefe, os seus companheiros de trabalho. Olha, o respeito é uma coisa muito valiosa. Um valor maravilhoso. Por isso que quando nós cultivamos o respeito dentro do lar, aquilo é um lar que também se sente tranquilidade, porque tem respeito um pelos outros. Outra coisa bem interessante é falar sobre a integridade, o valor. O terceiro, né? Falamos de fé, respeito, agora vamos falar de integridade. E eu tenho um pensamento aqui, eu coloquei assim: não é o mesmo integridade que reputação, né? A integridade me leva a ter a aprovação de Deus, mesmo que não tenha a aprovação dos homens. E a reputação me leva a ter a aprovação dos homens, mesmo que não tenha a aprovação de Deus. É o contrário. Já ouviu falar dessa palavra, reputação? Sim, então é isso. É isso. Quando nós somos íntegros, nós somos pessoa de uma só cara, de um rosto só. Somos a mesma pessoa sempre em todo lugar. Somos pessoas irrepreensíveis. Ó, eu tenho umas passagens aqui que eu tenho para ler. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Carta de Timóteo, capítulo 13, versículo 2. Diz assim, vou ler aqui rapidinho. Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A primeira parte do versículo. Daí fala que é esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Pronto. Mas essa parte primeira que fala de irrepreensível é uma pessoa íntegra. Mas de onde vai sair essa pessoa se não é formado dentro do lar? Uma coisa bem importante que não vem no estudo, mas eu vou falar porque é importante. No mundo denominacional, no mundo religioso, né, que nós falamos do mundo religioso, né, que tem pessoas ali, eles são guiados por pastores. Tem um pastor, cada grupo, né, congregação, para eles, estão guiados por um pastor. Mas esse pastor, onde que ele foi formado? Como ele foi nomeado pastor? Ele foi formado numa escola de pastores. Estudou 3, 4, 5 anos de teologia e virou pastor, né? Mas essa pessoa, será que é irrepreensível, segundo a palavra de Deus? Será que ele virou irrepreensível lá nos estudos de teologia? Olha, cuidado com a resposta, né? Porque é importante saber que a integridade da pessoa é muito interno. Tem a ver com a limpeza da alma, que só Deus conhece. A reputação, ela me leva a ter uma imagem para com os homens e agradar aos homens. Eu preciso deixar de fazer aquilo que Deus me manda, porque os homens estão demandando de mim outra coisa por causa da minha reputação. Então eu estou procurando ficar bem com os homens, mesmo que eu fique
mal com Deus. Isso não é integridade. Isso é pecado. Isso é falta. Isso é desobediência. Pode chamar qualquer outra coisa ali. É pecado. Uma falta. É errar o alvo. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo disso. E eu quero ler o que ele falou para os nossos irmãos lá na Galácia do primeiro século. Falou para os nossos irmãos. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo estava falando para os Gálatas que eles estavam seguindo o evangelho diferente. Estavam seguindo as tradições do judaísmo. Né? Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Preste atenção com isso, que nós estamos falando dos valores fundamentais na família, no lar. E a integridade é uma delas. O esposo, ele é em casa a mesma pessoa que vai ser lá fora de casa. Igualmente a esposa. Porque tem por aí muitos que em casa são uma coisa e fora são outra coisa. Isso não é integridade. Isso é hipocrisia. Então, para nós ter aquela paz de Deus conosco, nós precisamos de cultivar a integridade na nossa alma. E por último, temos o amor. Né? Essa parte do amor, talvez nós vamos pegar um tema isolado assim para falar do amor. Desta vez nós vamos falar do amor como o valor dentro do lar, dentro da família. O amor, falar dele é muito importante porque nós temos amor dentro de nós. E assim, eu vou falar, o amor não é um sentimento. Ainda tem pessoas que afirmam que é um sentimento. Que o amor é o mais nobre de todos os sentimentos. Ou é o mais bonito de todos os sentimentos. Não, sentimento é outra coisa. Sentimento é uma coisa. O choro. A dor. Eu sinto dor. No momento. Depois tomar uma dipirona aí. Não tem dor. Né? Ou, vamos ver. Alegria. É um sentimento. Né? E espontâneo. Estou alegre no momento, mas de repente não. Acabou. O amor não é assim. O amor não é como uma alegria. Não é como o ódio. Né? Não é como os ciúmes. Esses são sentimentos. E os sentimentos, eles estão sujeitos a circunstâncias. São circunstanciais. O amor não é circunstancial. Né? Porque o amor, ele está dentro de nós como a essência de Deus. Como a parte que Deus ele depositou na nossa alma. O amor. Lembre que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados por Deus. E Ele já colocou o amor em nós. Aquela capacidade que a pessoa tem. E o amor é uma coisa que pode ser controlada. Pode ser controlado. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Em Mateus capítulo 22, vamos lá, no Novo Testamento. Mateus capítulo 22, diz assim as Escrituras. Vamos ler no versículo 36
até o versículo 40. 22, do 36 até o 40. 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok. Nessa partezinha ali, nesse pedaço de escritura, nesses versículos, nós estamos vendo que amar é um mandamento de Deus. E o mandamento de Deus, ele pode ser cumprido ou não. Ele pode ser obedecido ou não. Então, a pessoa vai decidir se obedecer ou não. Então, amar é uma decisão. Cada um decide se vai amar ou não. Outra coisa. Temos aqui a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção, que primeiramente Deus ele manda amar a Deus primeiramente e ao próximo. Falou para aquele rapaz que a quem fazia isso estava cumprindo a lei e os profetas. Toda a lei. Correto? Agora, nesse versículo, Deus está mandando a não amar. Não ame. Então, o amor pode ser controlado. Vou decidir amar. E essa parte aqui de ser um valor dentro da família, quando nós transmitimos o amor à nossa família, né? Começa primeiramente quando o homem decide amar a sua esposa. Ele já decidiu aquilo. Tem um volta atrás, por exemplo, eu decidi amar, mas depois eu decidi não amar. Talvez para muitos seja complicado, mas quando toma uma decisão de amar, não tem volta. Porque diz que o amor não termina. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Se nós lemos essa parte assim dali, talvez essa parte do amor complica muito para algumas pessoas entenderem. Mas se nós prestarmos atenção a isso, é simples. É simples assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Esse é o amor que está dentro de nós. Por isso, quando um homem ou uma mulher, eles decidem se amar como cônjuges, como marido e mulher, esse amor não termina. Esse assunto de que eu já não te amo, eu não sinto a mesma coisa. Isso é do inimigo. Isso aí não é de Deus. O amor verdadeiro que vem de Deus não acaba.
E nós vamos decidir. Porque quando nós decidimos, por exemplo, amar ao nosso próximo, é uma decisão já tomada e jamais acaba. Se eu paro de fazer aquilo, eu entro em transgressão. Eu estou na transgressão daquilo que eu já decidi. Por isso, nós devemos, dentro do lar, né, participar da prática do amor. O amor entre a família, principalmente, né, sem diferença. Porque também isso complica quando as mães têm preferência pelos filhos, né? Ou os pais têm preferência pelos filhos, aí complica, que gera uma divisão dentro do lar, já não tem união, é uma divisão. Então, pessoal, esse estudo de hoje nós estamos terminando e estudamos os valores fundamentais dentro da família aqui. Temos a fé, respeito, integridade e o amor, né? Isso considerando só alguns, né? Tem mais, mas deixe para vocês também estudar, saber quais outros valores existe. Pode deixar nos seus comentários ali qual outros valores nós podemos praticar dentro do lar para fortalecer a família, né? Como o nosso coração pode estar cheio de coisas boas para transmitir a outras pessoas, sejam nossos cônjuges, seja nossa família, também os vizinhos, a sociedade, né? Porque daquilo que está dentro de nós, nosso coração, de onde procedem as coisas boas que nós vamos falar para as outras pessoas, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por ter assistido nosso vídeo até este momento. Será até semana que vem com um novo tema, tá bom? Que Deus nos continue abençoando e tenha uma semana ótima.